Muito boa tarde, amigos e amigas do programa Tecendo o Amanhã, cujo nome é uma homenagem ao grande poeta brasileiro pernambucano João Cabral de Melo Neto, que escreveu exatamente um poema parecido com esse nome, Tecendo o Amanhã. Um galo sozinho não faz o canto ser escutado. Mais ou menos por aí a imagem de que para nós serve como uma alma para defender uma comunicação a favor da cultura, da vida, do Brasil, da soberania e de uma relação inteligente e harmoniosa com a natureza. Hoje o nosso programa tem um tema muito especial, inclusive porque estamos em vésperas de 95 anos, aniversário do grande comandante Fidel Castro, e temos que discutir os destinos, os desafios da esquerda, das forças progressistas em toda a América Latina, e inclusive aqui no Brasil, para a retomada da democracia de fato, de verdade. E para isso nós temos um convidado muito especial. Ele é teólogo, é frei, é escritor, é jornalista, é mineiro, está aqui entre dois outros mineiros, da broa de milho, do pão de queijo, da goiabada, das poesias de Minas, das rebeliões montanhosas de Minas. Dou as boas-vindas aqui a Frei Beto, que é uma grande honra tê-lo aqui conosco no Tecendo Amanhã. Obrigado pela sua presença, Frei Beto. Da TV Comunitária do Rio de Janeiro, 24 anos no ar. Amanhã, no dia 13 de agosto, também a TV Comunitária de Brasília faz 24 anos. E a do Rio, que tem como um dos seus grandes baluartes, Francisco Soriano, lá das Minas Gerais, que está aqui conosco para entrevistarmos o Frei Beto nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela presença, Soriano. Aquele abraço para você, fraternal e mineiro de sempre. Beto, a nossa saudação, agradecemos por ter aceito o nosso convite. Por acaso, isso não tem mal nenhum a gente se anunciar, eu estou também fazendo 78 anos hoje, e quase que junto com o comandante Fidel. E acredito que temos um traço maior em comum, que é a situação de perseguidos políticos. Então, mais do que ninguém, esse trio que formamos aqui, sabemos o que é ditadura, que não houve nenhuma ditabranda. Imagine você, telespectador, a quem eu quero saudar, aqui do Rio de Janeiro e do mundo, porque a gente também está online, um jovem na plenitude, como Frei Beto, ser levado. Imagine você ter que trocar de quarto, já é um problema, trocar de casa, mudar-se. Agora imagine você ser levado preso e depois condenado. Então, na biografia do Frei Beto, inclui-se também essa honraria que eu também faço questão de dizer, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de ter lutado contra a tirania, de que falou Santo Agostinho, que falou também outros santos que tiveram que lutar contra a opressão. Então, o Frei Beto, o presente que eu faço questão de dizer com todo respeito e carinho é a sua presença aqui conosco hoje. Queremos saudá-lo, então, em nome dos cariocas que assistem a TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu queria dizer ao Frei Beto que nós também hoje estamos sendo acompanhados pelos telespectadores da TV Comunitária do Recife, a TV Comunitária de Curitiba, a TV Comunitária de Belo Horizonte, de Brasília e também aí do Rio de Janeiro. E também pela Rádio Manaua, lá de Porto Alegre, a emissora da Resistência, que foi idealizada pela Beatriz Fagundes e que tem aí a participação da Daniela Castro. Mas, em sua homenagem, Frei Beto, pela sua presença aqui, queremos fazer uma celebração que é para diria que é para toda a humanidade. Pedir aqui ao nosso companheiro Aquino que solte um vídeo que é uma surpresa para você, é um presente para você, embora o aniversariante seja um outro,
mas é também o aniversariante soriano que recebe esse presente. Por favor, Aquino. Fernando Collor de Mello. Señor Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Ghali, Excelencia, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo.
Gracias. Na sua visão dessas ideias do comandante Fidel Castro às vésperas do seu aniversário 95? Bem, para mim é uma homenagem, mas também quero cumprimentar o Soriano aí pelo seu aniversário hoje. Então, teria muito a dizer sobre a minha relação com Fidel, né? Alguém que eu nunca tive um acesso direto a ele, mas todas as vezes que eu visitava Cuba, ele fazia questão de me encontrar, como as vezes que ele visitou o Brasil, ele me convocava para encontrá-lo já no primeiro dia, um pouco para saber como estava a conjuntura do país, o que ocorria aqui. E com isso se estreitou muito a nossa relação. Hoje, inclusive, eu estou promovendo, junto com João Pedro Stedley, Fernando Moraes, Eric Nepomuceno e Chico Buarque, uma campanha de solidariedade a Cuba para a compra de medicamentos e alimentos, através da Câmara Brasil-Cuba. Quem estiver interessado em participar pode entrar aí no site da Câmara Empresarial, para quem cuida de comprar esses produtos para poder enviar ao país. Fidel realmente foi uma pessoa muito especial, porque ele tinha uma profunda convicção revolucionária que ele herdou, não de Marx, de Lenin, de Mao Tse-tung, mas de José Martí. Infelizmente, o José Martí é pouco conhecido no Brasil. É um cubano que lutou contra a colônia espanhola, pela independência de Cuba, e morreu de armas na mão, mas depois de ter produzido uma vasta obra. Uma obra poética, uma obra literária, uma obra ensaística, jornalística. Então ele reuniu, como Lenin, a prática revolucionária a um trabalho teórico muito profícuo. E, portanto, era a grande referência para Fidel. E uma das frases que Fidel mais gostava de repetir, de Martí, era isso: toda a glória do mundo cabe num grão de milho. Essa frase está gravada no túmulo do Fidel, que é uma pedra na forma de grão de milho, em Santiago de Cuba. E no testamento que Fidel deixou, ele estabeleceu algo absolutamente inédito na história dos grandes chefes do Estado. Não admito que meu nome seja dado a nenhuma escola, nenhum hospital, nenhuma avenida, nenhum monumento. É uma coisa inédita, que vai inteiramente contra aquela onda de culto à personalidade que marcou, sobretudo, alguns países socialistas, onde os líderes revolucionários, estadistas, eram praticamente canonizados por essas várias homenagens que ficam gravadas em obras humanas. Fidel exigiu que o nome dele fosse omitido de qualquer coisa semelhante. E, no entanto, deixou uma obra, porque Cuba é o único país da América Latina que conquistou independência e soberania diante dos Estados Unidos. Infelizmente, não temos nenhuma outra exceção. Cuba realmente vive hoje uma situação extremamente difícil, que já deu a Cuba um prejuízo calculado de 100 bilhões de dólares, um bloqueio que obriga a Cuba a importar 70% dos alimentos que consome, mas com muita dificuldade, porque os navios que aportam em Cuba não podem aportar nos Estados Unidos, e empresas que negociam Cuba sofrem sanções nos Estados Unidos, e, portanto, mesmo o sistema bancário, que privilegia
os Estados Unidos não pode estabelecer vínculos com Cuba. Então, realmente, é um povo heróico, que, apesar das dificuldades, consegue ser o único país da América Latina que assegura a toda a sua população, de pouco mais de 11 milhões de habitantes, os 3 direitos humanos fundamentais, pela ordem: alimentação, saúde e educação. Você que nos acompanha aqui esta tarde pode ter muitas críticas a Cuba, mas eu garanto que você nunca viu a foto de famílias nas ruas de Cuba, debaixo das pontes, de crianças de ruas. Você nunca ouviu falar de milícias em Cuba, você nunca ouviu falar de grandes assaltos, você nunca ouviu falar de Cracolândia em Cuba, você nunca ouviu falar de miséria em Cuba. Ou seja, toda a população, graças ao socialismo, tem assegurado os seus direitos humanos. Todo cubano tem direito à saúde gratuita, seja por uma gripe, seja por uma cirurgia complexa em função de uma doença grave ou de um acidente de trânsito, como todo cubano tem direito à educação gratuita até o último ano da universidade. Que país da América Latina assegura isso à sua população? Quando o filho do ministro ou o filho do camponês adoece, eles têm igual tratamento. E Cuba é o único país da América Latina que até agora conseguiu produzir duas vacinas contra a Covid-19. E essas vacinas já começam a ser exportadas para outros países. Então, nós temos que realmente reconhecer o mérito da Revolução Cubana. Quando dizem, mas Cuba é uma ditadura, eu pergunto, que democracia é essa nossa, em que votamos a cada 2 anos, mas não há a mínima isonomia econômica? Do meu ponto de vista, a democracia política é aquela que está respaldada pela democracia econômica, em que as pessoas têm condições dignas de vida, em que as pessoas têm direito à educação, à alimentação, à saúde, à cultura. Cuba é um país muito, muito culto. E isso se deve ao empenho do Fidel. Embora Cuba seja do tamanho de Pernambuco, um dos menores países do continente, ninguém é indiferente ao que lá tem. Qualquer coisa que acontece em Cuba tem uma repercussão internacional, porque realmente é um país singular, país socialista da América Latina e do Caribe, ou melhor, das Américas, é o único país socialista da história do Ocidente. E esse socialismo, ele tem muitos problemas, eles têm muitas dificuldades, tem até muito, porém, os méritos, as virtudes ultrapassam esses defeitos. E se as coisas não são melhores em Cuba, se devem ao criminoso bloqueio imposto pelos Estados Unidos e a cada ano condenado na Assembleia Geral da ONU, que reúne 193 países por 191 países. Este ano foram 190 países contra o bloqueio dos Estados Unidos, sendo que 2 a favor, Estados Unidos e Israel, e 1 se absteve, o Brasil. Aliás, o Brasil se absteve com mais outros 2 países. Me lembro que um é a Colômbia, não me recordo o terceiro. Então, foram quase 190 países aprovando a condenação do bloqueio. E, apesar disso, o bloqueio segue, sem que o mundo fique indignado com o fato de uma potência imperial como os Estados Unidos se sentir no direito de bloquear a vida de um povo, sem que o mundo fique indignado quando fala em democracia, com o fato dos Estados Unidos manterem um país que era livre, Porto Rico, como colônia. Você imagina acordar amanhã cedo e no noticiário, ver na televisão, escutar no rádio, que esta madrugada um grupo de cubanos invadiu as costas da Califórnia e instalou ali uma base naval.
No entanto, isso ocorreu em Cuba, na base de Guantánamo. E continua, que foi usada pelo governo dos Estados Unidos como cárcere clandestino ao arrepio de todo o direito internacional de supostos terroristas, que ainda permanecem lá. Então, é um cinismo essa crítica que se faz a Cuba, porque é uma crítica parcial, é uma crítica que ignora que nenhum país desrespeita mais, viola mais os direitos humanos no planeta do que os Estados Unidos. Ou seja, nós vivemos sob a égide, sob o tacão de um imenso império. Floriano, diante dessas profundas reflexões, aborde nosso querido Frei Beto. Eu tenho, mudando um pouquinho já para outro tema, mas também dentro do problema da verdade, uma pergunta de Gilberto Porto, mineiro lá de Teoflotone, que me pediu que formulasse essa questão e, ao mesmo tempo, pergunta e, ao mesmo tempo, formulando aqui uma proposta. No mundo da pós-verdade, qual a melhor forma de os cristãos e suas instituições se posicionarem e agirem para evitar a proliferação de inverdades nas redes digitais? Como valorizar a verdade hoje, seja ela da ciência ou não? Como lidar com os meios de comunicação digital e estendê-los a todas as pessoas, garantindo o espírito, né, democrático, né, e crítico. Seria o caso de se pensar numa pastoral pela verdade? Gilberto Porto foi também da AC, manda um abraço afetuoso, apertado para você, e também da parte lá do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, uma saudação ao senhor. Um grande abraço. Bem, Carlos Gilberto, eu acho que esse é um desafio não só para os cristãos, é um desafio para todos, independentemente se tem ou não uma fé religiosa. Que as redes digitais, que eu me recuso chamá-las de redes sociais, porque, em geral, criam mais hostilidade do que sociabilidade, então prefiro sempre adotar o nome técnico, de digitais. Elas em si são uma excelente ferramenta de transmissão de informações, conhecimentos, notícias, etc. O grande problema é da nossa falta de educação cidadã. Ou seja, nós vivemos num mundo, não só num país, no mundo, em que o principal valor não é a solidariedade, é a competitividade, por causa da cultura capitalista que nós respiramos 24 horas por dia. Ou seja, isso entra no nosso inconsciente. Nós, desde pequeno, somos deseducados pelos filmes de Hollywood, pela publicidade, um massacre que nos leva a uma relação de hostilidade, de inimizade, de ofensa. E isso é um grande desafio mesmo, inclusive hoje, agravado por isso. Até um presidente da República é capaz de vir a público com a maior cara de pau e falar: eu tenho notícia de que 12 milhões de votos foram roubados de mim na eleição de 2018, transferidos para o candidato Haddad, mas eu não tenho provas. Ou seja, ele mente descaradamente e ainda admite que não ter provas. Então, quando nós chegamos a esse nível de incivilidade, isso é realmente muito preocupante. E o que nos resta fazer? Nos resta duas atitudes, uma subjetiva e outra objetiva. A subjetiva
é cada um de nós não responder na mesma moeda, cada um de nós ter procedimento de verdade, não de pós-verdade, de coerência, de ética. E, do ponto de vista objetivo, nós precisamos estabelecer uma legislação rigorosa para que essas mentiras, falsidades, fake news sejam punidas. Porque não podemos, admitir que um presidente minta descaradamente a nação, inclusive ofendendo com palavrões um ministro da Suprema Corte. Isso deveria ser passível de punição imediata. E, no entanto, as pessoas vão engolindo, vão aceitando, e isso só vai agravando. Por quê? Porque a imunidade é a mãe da impunidade. Quanto menos se punir esse cidadão que indevidamente ocupa o Palácio do Planalto, mais ele vai prosseguir, mais ele vai sabotar, mais ele vai mentir, e mais ele vai prejudicar a vida da nação. E o pior é que ele é uma referência, querendo ou não, positiva ou negativa, uma pessoa que ocupa aquele posto é uma referência. Os seus gestos, quaisquer que forem, têm muita repercussão na opinião pública. Então, nós precisamos lutar para que haja uma legislação que impeça que esses procedimentos ocorram. E, infelizmente, a legislação brasileira é demasiadamente flexível e as instituições que deveriam velar pela verdade, que deveriam velar pela honra das pessoas, não têm agido. Pelo contrário, o que vemos hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados, é um antro de oportunismo, de levar vantagem, de querer aprovar a lei, então, como aconteceu ontem, a tentativa de distritão e também a tentativa de condenar o voto eletrônico e adotar junto a ele o voto impresso, que sempre foi, e eu peguei essa época, não como eleitor, mas como criança e jovem, sempre foi um fator de fraude, o voto impresso. Então, é muito grave isso que nós estamos vendo. O que temos que fazer não é só criar uma pastoral, atitudes mais éticas e uma legislação mais rigorosa que impeça essas fake news, que impeça todo esse achincalhamento da nação que nós temos assistido. Frei Beto, nós estamos comemorando agora o centenário de Paulo Freire. Paulo Freire, que teve um papel reconhecido internacionalmente como grande educador revolucionário e que comandava a campanha nacional de alfabetização quando veio o golpe de 64, interrompendo toda aquela campanha. Mas depois nós vimos que vários países da América Latina, com muito menos recursos do que nós, conseguiram erradicar o analfabetismo em pouco tempo. Cuba, Nicarágua, Equador, Bolívia, Venezuela, em torno de 2 anos conseguiram erradicar o analfabetismo. Nós passamos 14 anos de governos progressistas no Brasil, mas isso parece não ter sido uma prioridade. Não seria a melhor homenagem a fazer ao Paulo Freire ter um Brasil livre do analfabetismo? Oxalá. Eu fui muito amigo de Paulo Freire, inclusive fizemos juntos um livro intitulado Essa Escola Chamada Vida, graças à mediação do jornalista Ricardo Couto. E quem estiver interessado nesse livro, ele está esgotado, mas pode ser encontrado no meu site Livraria Virtual, com 2Ts.org. Paulo Freire ele é muito mais conhecido no exterior do que no Brasil, lamentavelmente. As universidades do exterior se debruçam muito mais sobre o seu pensamento, a sua obra, do que as universidades brasileiras. Embora Paulo Freire seja hoje, felizmente, o patrono da educação brasileira. Ora, o que nós temos é uma vergonha. Temos uma parcela muito significativa de brasileiros acima de 15 anos ainda analfabetos, sem contar
o grande contingente de semi-analfabetos, pessoas que sabem assinar o próprio nome, sabem ler a indicação do ônibus, mas não são capazes de ler um livro, de entender uma notícia de jornal. Então, nós temos um nível de educação muito reduzido comparado a outros países da América Latina. Não estou falando de países da Europa ou dos Estados Unidos, ou da África mesmo. Não estou falando da América Latina. Nós temos um nível de educação, uma grande evasão escolar, né? São calculados aí 3 milhões de nem, 3 milhões de crianças e jovens que não se encontram nem na escola, nem trabalhando. E a gente se pergunta, para onde vai essa gente? De que eles vivem? Como é que eles compram um tênis? Como é que eles compram uma roupa? É evidente, é um pessoal vulnerável ao narcotráfico, à criminalidade, porque, de alguma maneira, eles precisam se sustentar. E o Brasil realmente... Pode continuar. Então, Beto, um dos equívocos do governo do PT, nos 13 anos, foi, como você disse, não ter feito um investimento mais contundente na educação, mas eu diria que, sobretudo, foi não ter aproveitado os 13 anos para fazer um intenso trabalho de educação cidadã, de educação política do nosso povo. Eu trabalho muito isso, eu desenvolvo muito isso no meu livro, que traduz os 2 anos que eu trabalhei no governo federal como assessor do presidente Lula. Um livro chamado Calendário do Poder, editado pela Rocco. Nesse livro eu mostro como nós tentamos, dentro do governo federal, chegamos a criar a RECID, a Rede de Educação Cidadã. Chegamos a ter 800 educadores populares pagos pelo governo federal, trabalhando com as famílias beneficiárias dos programas sociais do governo, principalmente o Bolsa Família. Mas isso não mereceu o devido apoio, o devido valor para se ampliar muito mais, porque não era só o nosso trabalho como Fome Zero ou como Bolsa Família que deveria ser desenvolvido. Era toda uma infraestrutura que dispõe o governo federal, como TVs, rádios, vários veículos de comunicação, envolvendo todo o conjunto de ministérios numa ampla missão de educação política do nosso povo. E isso, lamentavelmente, não fizemos. Resultado, fizemos um bom governo, sem dúvida. Os governos Lula e Dilma foram os melhores da nossa história republicana, trouxeram muitos benefícios ao nosso povo, principalmente aos mais pobres, vulneráveis e excluídos, mas, embora eles tenham recebido benefícios como Bolsa Família, cotas à universidade, luz para todos e outros tantos benefícios, mas não receberam uma educação simbólica, ou seja, a educação política, né, no sentido de saírem da sua zona de conforto para se vincularem a movimentos populares, sindicatos, enfim. A gente só constrói um projeto novo de nação com um povo organizado e mobilizado. E isso estamos em dívida. Espero que, agora que temos um Luiz no fim do túnel, né, no próximo ano, de 2022, espero que, com a nova eleição do Lula, esse projeto de governo seja levado a efeito. Soriano. Ei, Beto, Fome Zero. Nós voltamos ao mapa da fome. Mas, mesmo no governo popular, o senhor teve uma certa divergência. Eu me lembro que o senhor chegava a falar que, infelizmente, ainda estávamos no regime capitalista, e aquilo que o senhor fazia durante uma semana, em poucas horas, o Ministério lá da Fazenda, do Planejamento, com uma canetada, né, fazia voltar. Mas, de qualquer forma, avançamos e o Brasil saiu do mapa da fome. E hoje estamos voltando ao mapa da fome.
Gostei muito de quando você fala, já projetando, se nós sentássemos hoje, fôssemos hoje um governo novamente popular, 2022, por onde recomeçar, por onde, que cascos imediatamente a gente juntar, sabe? Então, fica aí um pouquinho fome zero, essa parte também a dívida com o FMI que nós saudamos, passamos a ser credores, outros programas sociais importantes. Por favor. Adriano, de fato, nós hoje temos no Brasil 19 milhões, são dados oficiais, não da minha cabeça, 19 milhões de pessoas em fome crônica, 50 milhões em segurança alimentar e 105 milhões que vivem com renda inferior a um salário mínimo. Ou seja, um país entre a miséria e a pobreza, um país cuja população agora está sendo mais afetada ainda na questão alimentar, pela alta do preço dos alimentos, né, a inflação disparou, e essa questão de equiparar o petróleo brasileiro, a gasolina, o óleo diesel, aos preços internacionais, que fez com que, aqui em São Paulo, a gasolina já chegou a R$ 6,00 o litro. Então, isso é absolutamente oneroso. Então, eu creio que o grande desafio hoje para o Brasil e para o mundo é combater os dois principais problemas. Desigualdade social, aliás, me preocupa que a oposição esteja fazendo muitos protestos, são válidos, e eu endosso, mas ainda não estão claras as propostas. A gente não pode caminhar só na linha do protesto, nós temos que também apresentar propostas. É preciso que o povo brasileiro visualize, né, quais são os 3 ou 4 ou 5 pontos centrais de um novo Brasil, de um outro Brasil. Porque sem isso nós realmente não vamos aglutinar forças para vencer as eleições e operar com apoio popular as transformações estruturais que o Brasil exige. De certa forma, Frei Beto, você já indicou aí a linha de raciocínio para responder a questão que está lastreada numa crítica que você fez, né? Era sobre uma insuficiência dos governos populares, que, apesar de todos os seus avanços, eles fizeram uma formação de consumidores e não de cidadãos. Em particular, na área da comunicação, nós registramos uma tremenda timidez que poderia ter colocado questões decisivas se houvesse a educação do povo, educação para a vida, educação para a política, educação, porque nenhum país se transforma se não tem um povo culto, politicamente culto, para intervir e ser protagonista do processo. Essa questão da comunicação, você acha que já foi suficientemente refletida dentro das forças de esquerda no Brasil? De modo algum. Primeiro porque, durante o governo, nós deveríamos ter equipado cada movimento popular, como o MST, o MC, MS, PS, Movimento do Sem Teto, movimentos identitários, sindicatos, de rádios e TVs comunitárias. Como, aliás, tem os sindicatos metalúrgicos do ABC, que tem rádio e TV comunitária. Mas isso é uma exceção. Infelizmente, nós facilitamos mais o acesso do fundamentalismo religioso a abrir rádios e TVs do que dos nossos aliados. Então, esse é um desafio. Segundo, a esquerda ainda precisa aprender muito a lidar com a internet e com as redes digitais. Nesse ponto, a direita dá um baile. Bem, eles têm a vantagem de serem facilitados pelas grandes plataformas, que são todas de direita. Mas, de qualquer forma, essa trincheira que vocês aí no Tecendo Amanhã têm usado muito bem, prossigam e continuem
e é importante que cada vez mais a gente apoie, mas isso também é um pingo d'água no oceano. Nós precisamos ampliar essa trincheira internautica para veicular o nosso pensamento, a nossa mensagem, a nossa verdade, os nossos princípios. E temos muito a caminhar. Muitas vezes nós perdemos demasiadamente tempo nas redes, propagando memes e outras coisas que não têm a menor importância, quando deixamos de apresentar produções substanciais. Isso é que é importante, ajudar as pessoas a pensar, a refletir, a tomar posição e a se organizar. Então é preciso que a esquerda, assim como a esquerda chegou atrasada na questão ambiental, né, apesar do pioneirismo de Chico Mendes, é preciso nós também repararmos esse atraso na questão digital. Ainda estamos levando uma surra das forças de direita. Soriano, a sua última pergunta para o Frei Beto já encaminhar para as reflexões finais dele. O Beto Almeida e Frei Beto, me permite aqui agradecer as manifestações aí, quando foi anunciado aí que eu estava aniversariando hoje, de carinho aí, com que me brindaram com felicitações. Eu queria um pouquinho que você falasse dessa sua convicção de que nós precisamos fazer política de base, voltar às bases, né? Inclusive com relação a uma crítica independente, corajosa, que você faz à própria Igreja Católica, Apostólica Romana, de se institucionalizado muito e não ter falado diretamente ao povo como o Cristo, né? Como Jesus. Então, um pouquinho de luz desse tema que eu acho muito forte, e você que falou dos sindicatos, associações de classe, a gente anda também muito debilitado em termos de quase que com uma certa depressão. A Petrobras, a caixa da Petrobras foi entregue, está previsto a Eletrobras, a base de Alcântara, o próprio golpe da Dilma, isso tudo foi golpe que nos afetou muito psicologicamente. Então, essa ideia sua de a gente ter que voltar às bases, ter paciência, ouvir os pobres, o povo, os que estão aí marginalizados. Ponto fundamental, Soriano. Nesse ano de centenário de nascimento do Paulo Freire, é bom lembrar que, se Lula chegou à presidência, foi graças a um trabalho de base iniciado lá nos anos 60, que se intensificou nos anos 70, 80 e 90, quando um setor muito amplo dos militantes progressistas desse país deu um mergulho no meio do nosso povão. Eu digo fomos porque eu também fui morar 5 anos numa favela em Vitória, no Espírito Santo. Fomos para as favelas, fomos para as zonas rurais mais pobres, fomos viver com os ribeirinhos, fomos viver com os pescadores, e ali foi feito todo um trabalho de base que resultou no fortalecimento desse movimento popular, que levou um metalúrgico, que nunca foi à universidade, à presidência da República, exercendo-a com muito êxito e deixando-a com 87% de aprovação popular. Ora, esse trabalho foi erradicado por 2 razões. Primeiro, porque muitos militantes que resultaram desse trabalho de base, que vêm de origens populares, eles foram absorvidos pelas estruturas de governo, na medida em que os setores progressistas foram ocupando estruturas em governos municipal, estadual e federal. Então, o trabalho de base acabou não sendo reproduzido lá nas bases, nas origens desses companheiros que foram alçando. Foi atropelada por 34 anos de pontificados conservadores, João Paulo II e Bento XVI.
E aí houve um refluxo de todas as pastorais populares e das SEBs, das comunidades eclesiais de base. E esse vazio que se criou no meio popular foi progressivamente ocupado pelas vertentes fundamentalistas do cristianismo, pelas milícias e pelo narcotráfico. E nós temos que voltar a esse trabalho de base, porque sem protagonismo popular nós não iremos a nenhuma parte. Ou seja, a nação terá a direção que o povo decidir, que a maioria desse povo vão decidir. E a maioria são aqueles que vivem com baixa renda, são aqueles que vivem no subemprego, são aqueles que vivem nas zonas sem saneamento, são aqueles que vivem desprovidos de direitos elementares. É com essa gente que nós temos que trabalhar para que eles conquistem os seus direitos e, ao mesmo tempo, descubram a importância de se voltar contra essa estrutura capitalista que faz com que a miséria deles palmilhe a estrada que conduz os ricos ao paraíso. Ou seja, o sangue deles é que realmente rega a riqueza dos mais ricos. É preciso, então, intensificar esse trabalho e, sobretudo, elaborar um projeto de governo que tenha como principais alvos combater a desigualdade social e a devastação ambiental. Muito bem. Bom, Frei Beto, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Tecendo Amanhã, nessa confraria de mineiros, mineirismos aqui, de pão de queijo, broa de milho, queijo, tudo mais, da literatura mineira. E queria agradecer mesmo pela lucidez que você coloca nos temas que aborda. E agradecer também a todos das TVs comunitárias de Curitiba, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e da Rádio Manaus de Porto Alegre. E ao nosso querido Soriano, mais uma vez, parabéns pela acumulação de juventude, como dizia Hugo Chávez, você não está ficando velho. Não há viejos, há acumulação de juventude. O Soriano está dando. Muito obrigado, Frei Beto. Obrigado a todos que nos acompanharam também aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. Bom, ficamos por aqui. Amanhã estaremos novamente com o Tecendo Amanhã, às 17 horas. Até mais. Um grande abraço, muita força, muita luta. A comunicação para construir o Brasil, uma nação livre, soberana. Tchau, aquele abraço.